Fala, nação rubro-negra, bem-vindos ao podcast Fé no Mengo. A temporada 2021 acaba de começar e o chinelo a gente acaba de retirar, né, Bui? É isso aí. Saudações. Continuo sendo o Leno Lopes, me desculpe. A gente voltou de parabéns, né? E aqui é Juan Lucas, saudações rubro-negras. Depois de tanto tempo, né? Quase 2 meses, a gente voltou. A gente deu uma pausa também, o Flamengo campeão brasileiro. A gente deu uma pausa igual o time do Rogério Ceni, né? Que aparentemente deu uma pausa também do futebol. Tá um pouco apagado. Mas falaremos sobre isso daqui a pouco. Primeiramente, agradecer a audiência maravilhosa da última temporada também. Uma temporada extremamente atípica, né? Tem paralisação de não sei quantos meses por causa da pandemia. Depois um jogo atrás do outro, tudo atropelado. E o ano de 2020 que acabou em fevereiro de 2021, né? E agora 2021 vai ser mais atropelado ainda, amassado ainda para acabar em dezembro. Então, vamos para mais uma temporada especial. Agradecer pela ótima audiência de vocês. Para quem está ouvindo pela primeira vez, estamos nas redes sociais, no Twitter, @Mengo_Fé, no Instagram, @pod_Fé no Mengo. E estamos disponíveis aí nas mais variadas plataformas, né, de os tocadores de podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Cashbox e outros aí que eu sempre esqueço. Vamos nós. Apresentada a pauta, a gente ia voltar logo depois da Supercopa, né? Que é sempre marcar a data uma porra um pouco complicada, que a gente podia perder e gravar puto, né? Voltar revoltado. Mas aí na semana passada a gente teve alguns problemas da agenda do estúdio, o estúdio concorridíssimo aqui do meu quartinho, estúdio do Renan. E eu fiquei com suspeita de Covid depois. E aí o Flamengo, pra coroar a semana, o jogo que era quarta, empurrou pra quinta. Aí prejudicou tudo, a culpa não foi nossa. Não estou com Covid, o Flamengo perdeu o jogo e estamos aqui essa semana. Na nossa pauta, vamos começar falando sobre o título da Supercopa, obviamente. Vamos falar sobre o estadual, né? O Flamengo joga no domingo para ser campeão da Taça Guanabara. Domingo não, no sábado, que mudou a data, falaremos sobre isso também. E sobre o mau desempenho nos últimos 2 jogos. E falaremos, obviamente, da estreia na Libertadores, do grupo, né, que foi sorteado recentemente, e da estreia, que já é amanhã, na terça-feira, Flamengo e Vélez na Argentina. Falaremos um pouquinho sobre isso. Vamos nós, Boi. Dia 11 de abril, Supercopa, Flamengo e Palmeiras em Brasília, fomos campeões. O que você achou do jogo? Dia do aniversário da maior escola de samba do universo, né? Portela, e do maravilhoso Rodrigo Ride. Pai de Duda. Ou seja, não podia deixar de ser campeão. É óbvio que a gente ia ganhar. Mas não precisava dessa emoção toda, né, Bui? O jogo só foi bom porque o Flamengo jogou abaixo do esperado e o Palmeiras jogou acima do esperado, né? E mesmo assim, quando a gente acelerou o jogo lá na frente, a gente jogou com muita facilidade. Não acho que tenha sido tão parelho assim. O Flamengo teve mais chance. O Gabigol perde um gol sem goleiro, né? Aliás, foi um gol tão absurdo que as pessoas acharam que aquela bola tinha entrado e o bandeirinha tinha anulado. Pra você ter ideia do absurdo que foi perder aquele gol. No final do segundo tempo, o Everton faz 2 defesas extraordinárias. Ele ia comer um frango gostosíssimo, né? Mas ele além de um grande goleiro, ele tá numa fase extraordinária com a bunda pra lua, né? Ele tinha tirado no primeiro tempo também uma cara a cara com o Bruno Henrique, né? E tirando aquele gol, aquilo é um gol, né? Do nosso Coque Samurai, o Diego. O Palmeiras chegou, se eu não me engano, com a cabeçada do Wesley e só, né? O resto, os lances de perigo, foram do Flamengo. Eu acho que esse jogo, Boi, foi caracterizado por uma escolha do Ceni. A gente se empolgou com os jogos contra Bangu e Madureira, onde o Flamengo pressionou os adversários, né? Massacrou lá em cima, sufocou. Só que foram jogos à noite, jogos contra equipes que, notoriamente bem abaixo tecnicamente do Flamengo. E o jogo contra o Palmeiras seria um jogo às 11 horas, um sol do cacete, contra um time mais jovem, mais leve. Então, eu creio que o Rogério Ceni tem optado por segurar a onda, não dar tanto campo pro Palmeiras,
Também, né, não cansar rápido. E isso deu a impressão que o Flamengo jogou recuado, ou que o Ceni recuou o time no segundo tempo. É difícil você falar também de estratégia quando você começa com a bunda na janela 1 minuto de jogo, né? Uma saída de bola merda ali, o Arão... Alguns acham que o Arão se precipitou, eu acho que ele ficou vendido no lance. Tem muito mérito do Rafael Veiga também, tirou um coelho da cartola. Aliás, eu acho que é um dos poucos que teriam vaga no Flamengo hoje. Mas achei muito superior. Achei o Flamengo muito superior. Não sei sua opinião. Você tá numa empreitada contra o nosso querido Mito, né? Eu tô te acompanhando, eu tô me estressando com você. Mas vou deixar você falar antes de contestar. Não, nós vamos falar sobre o Rogério Ceni depois, que é a pauta que tá movimentando aí, né? A semana já tá movimentando faz tempo, né? Mas falaremos sobre isso com calma. Sobre o jogo de domingo, eu achei que o Flamengo foi superior também. Achei que o Flamengo caiu de rendimento no segundo tempo, fisicamente. O Flamengo sentiu. Pode ter sido isso, o impacto do jogo pela manhã e tal. Eu tenho um pequeno problema quanto a isso, porque o Palmeiras vinha sem ritmo também de jogo. Acho que o Palmeiras tinha jogado 2 jogos, o time titular. Um desses jogos foi o primeiro jogo da final da Recopa, né, contra o Defensa na Argentina, que o Palmeiras ganhou. E o outro eu não lembro, acho que foi um jogo de Campeonato Paulista, não lembro qual foi. Mas os dois times titulares estavam mais ou menos com a mesma rodagem, por assim dizer, né? O Flamengo jogou 2 jogos, o Palmeiras também. E o Palmeiras, no segundo tempo, sobrou fisicamente. Mas, de fato, as melhores chances foram do Flamengo mesmo. Eu achei essa do Bruno Henrique, por exemplo, mérito do Everton e tal, da defesa, mas pra mim é gol perdido. Ele não pode perder a chance do jeito que ele perdeu. Todos esses são gol perdidos. O do Gabigol é ridículo. O do Bruno Henrique, ele dominou, olhou e tal, escolheu o canto e fez. Mas, de qualquer forma, eu achei que o Flamengo foi superior. As melhores chances foram do Flamengo. Vitinho entrou bem no final do jogo. Uma das chances foi dele, né? Que foi uma defesaça do Everton. O Flamengo merecia a vitória. E aí a parada ganhou requintes, né, de tortura, né, no jogo, porque a gente merecia a vitória, tava 2-1. O segundo tempo o Palmeiras joga no campo do Flamengo, mas ao mesmo tempo também não cria grandes chances, né? O Flamengo só chama o Palmeiras pro campo, mas o Palmeiras também não tem a criatividade para... Você não acha que a postura, caso você concorde que a postura do Flamengo tenha sido uma escolha tática para encarar o Palmeiras, uma equipe mais jovem e mais rápida, você não acha que é um ponto positivo na conta do narigudo, do ladrão de oxigênio? Cara, eu não sei dizer se foi uma estratégia da parte dele ou se o Flamengo sentiu fisicamente mesmo e naturalmente baixou o campo. Fechou bem, eu achei que o Flamengo se protegeu bem. O Flamengo estava mais vulnerável no primeiro tempo quando foi jogar, né? Quando saiu pro jogo mesmo de fato. Primeiro tempo, o Flamengo, assim que botou a bola no chão, já começou a criar chance e virou o jogo. Virou o jogo no finalzinho, já um golaço do Arrascaeta. Mas já vinha merecendo a virada, já era muito melhor do que o Palmeiras. E no segundo tempo se fechou bem. E o Palmeiras se baseou muito na bola aérea, né? Tô te perguntando isso. O Flamengo tá com uma deficiência grande, inclusive, nisso, né? De bola aérea defensiva. Foram as vezes que o Palmeiras chegou, foi no escanteio. Alguém ficava agarrado, não subia. E isso aconteceu contra o Vasco, com o Bruno Viana, já aconteceu em outros jogos. Enfim, e aí no Palmeiras, eu não sei realmente se foi uma estratégia do Ceni ou se o time sentiu. Eu acho que o time sentiu. Eu acho que nem ele gostaria que o Flamengo tivesse dado tanto campo pro Palmeiras assim. Mas a gente em momento nenhum no jogo pressionou o Palmeiras lá em cima, né? Pressionou a saída de bola, que eu tô falando, encaixotou os caras lá na frente. E é por isso que eu acho que tenha sido uma estratégia. Eu tô te perguntando isso em virtude do nosso saudoso catalão, né? Que inacreditavelmente as pessoas desenvolveram um fetiche por quem não fala português, que eu não entendo. Eu realmente não entendo. Chegou a ser o nosso querido Lula. Não chegou a ser o nosso querido Lula. Mas, porra, pelo amor de Deus, né? Não tem condição de você sentir saudade do nome. Não, toma vergonha na cara. Não tem condição. Vale ressaltar também, né? Uma partidaça do Felipe Luiz, né? Não, a maior partida do Felipe Luiz com a camisa do Flamengo. Uma atuação absurda. Ele merecia muito ter metido aquele golaço no gol do Gabigol, né? Que fez o gol no rebote. Ele fez na jogadaça, ele já tinha, né, feito uma tabela com alguém. Depois ele limpou o Gustavo Gomes como se fosse merda, né? Como se fosse o Léo Pereira jogando. E foi lindo mesmo, colocou, bateu na trave, sobrou, o Gabigol tava lá. E aí, nos pênaltis, né? A lei universal uma galera né? se precipitou
E ficou lá o Diego Alves, pegador de pênaltis, ficou na Espanha, né? E aí o maluco teve que pegar 432 pênaltis na final, criou um latifúndio na cabeça do atleta Danilo, é Danilo, né? Isso. Aquilo ali foi coisa que ele encarnou o meu goleiro Ceballos, né? Que fez aquilo contra o Thiago Neves num dos grandes jogos da história do Maracanã, um dos maiores jogos da história do extinto Maracanã, que o cara achou que ia botar na mente do Diego Alves, né? Que pegou o pênalti do Messi Mas do Cristiano Ronaldo. Mas tu viu a entrevista dele? Não vi não. O Diego Alves falou que ele fez aquilo porque ele sentiu que estava perdendo a confiança. Quer dizer, eu vi que ele disse, eu não vi ele falando. Se é mentira, foda-se, porque que o Danilo estava perdendo a confiança. Não, que ele, Diego Alves, estava perdendo a confiança. É porque ele tinha ido mal, né? Nos pênaltis do Palmeiras ele não tinha chegado nem perto antes daquele ali. Pois é, ele disse que ele sentiu que estava perdendo a confiança e o garoto demorou pra bater e ele teve aquela atitude ali pra mudar o jogo psicológico. Ele pega um pênalti antes do Danilo. Do Danilo é o segundo, que aí fecha a dos 5. Fecha a parada dos 5 e vai Daniel com alternado. Acho que vai pra fora, ele não pega, né? Não, ele não pega. Ele pega um primeiro do lado direito, eu não lembro, que ele pula pra direita. Não sei quem foi que bateu, agora não vou lembrar. Mas ele pega esse, o segundo é o do Danilo, aí vai pras alternadas e aí ele pega mais 2. Não estiver enganado, é isso mesmo. Um é do Mike. Outro é do menino. E o outro é do menino, é isso aí. E o Diego Alves, porra, foi sensacional. Né, e garantiu um negócio absurdo. Estava 3-1 para o Palmeiras para matar o confronto. E os caras perderam 2 chances seguidas. E aí depois entrou o Flamengo construiu Minha Casa Minha Vida na cabeça dos caras. E você já viu os caras andando cabisbaixo para bater o pênalti. Aí falou, porra, vai virar. Aí veio o gênio PP para finalizar a porra do jogo. Eu não vou falar sobre esse sujeito, sobre esse pseudo ser humano, porque a gente não tem condição ainda de abrir vaquinha, né? Pra pagar advogado. Já que você não tem, né? Você falou que não vai me defender? Então a gente não tem condição de abrir vaquinha pra pagar advogado e eu me abstenho de falar sobre esse suposto ser humano. Não, ia ficar marcado na história, né? Um título nacional do Flamengo com um gol do PP. E aí a vida tem limite. Né? E seria outro tento de PP em cima do porco, né? Seria. Aí ficou um pouco complicado, não deu pra ele. Ele perdeu a porra do pênalti. Aí o gênio, nunca criticado, Michael, bateu um belíssimo pênalti, largou uma porrada no meio do gol, que é o que ele tem que fazer. Mas o Vitinho foi sujeito homem? O Vitinho sempre é, pô. Ele não arrega, cara. Ele tá lá, faz a merda dele? Faz a merda dele, mas ele tá lá, Ele tem a carinha de bunda? Ele é meio songamonga? Mas ele é sujeito homem, pô. É isso aí. Não, e o Michael representou pra cacete, não correu não. Teve uma galera que correu. Ele ia bater 15 pênaltis, o vagabundo não ia bater. Né, Arão? É isso aí. Teve uma galera que correu, mas o cara sustentou. E o Rodrigo Caio, que tinha feito merda, um pênalti ridículo, imbecil durante o jogo, foi lá e meteu o gol do título. Mais um título nacional na conta do Flamengo. Agora falta um pra chegar ao Palmeiras. Sem fax, né? Quer dizer, com fax. Exatamente. Com fax. Eles foram na covardia. Eles jogaram basquete, foi de 2 em 2. A gente vai jogar na disciplina. E esse ano tem Brasileiro e Copa do Brasil. Se a gente papar os 2, já estamos na frente. Aí fala que é o maior campeão brasileiro e o maior campeão nacional. Aí vão ter que dormir com esse prejuízo. Agora vamos falar as claras. É importante vencer a Supercopa muito por conta do confronto direto com o Palmeiras, né? Estabelecer uma superioridade. O Palmeiras, se não me engano, não ganha do Flamengo desde 2017. E isso dá uma moral muito grande pro time, pro restante da temporada. Restante não, né? A temporada acabou de começar. Mas a verdade é que se chegar no final do ano a gente não tiver vencido nada além de Carioca, já vai valer de porra nenhuma a Supercopa, né? Então, vamos botar os pés no chão. Vamos... E tem uma questão, né, Boi, que é... Assim, as pessoas ficam sempre nessa, não tem rivalidade, estão forçando o caralho. Tem uma rivalidade sendo posta, é óbvio. Não, quem faz isso são os caras, sendo que isso é evidente. Quando ganharam em São Januário, o Paulo Nobre, o presidente, usou camisa de cheirinho, fazendo palhaçada na frente da loja do Flamengo. Fingem, né? Criam um personagem e tentam seguir isso, mas isso não existe. A rivalidade está posta, são os dois times hoje não são os times de maior investimento, porque tem o Atlético Mineiro, mas são os times que estão papando os títulos todos nos últimos anos. Então é normal que esses dois times acabem rivalizando. Se não fosse o Palmeiras, fosse o Corinthians ali, seria uma rivalidade Flamengo e Corinthians e por aí vai.
Então esse é um processo natural. E há uma disputa de mídia mesmo. Um time do Rio de Janeiro, um time de São Paulo. Os times de São Paulo mais fragilizados, né, nos últimos anos. São Paulo tentando tirar a cabeça da merda aí, mas com um jejum de 12, 13 anos sem título. O Flamengo sobrando, nadando de braçada no Rio de Janeiro. Tem uma disputa de espaço, uma disputa estratégica mesmo. Então essa vitória, além de ser um título nacional que entra na conta, mas tem uma questão de importância, assim, de papel estratégico, né? Como eu estava falando. Então é importante ganhar. Ganhar é importante sempre, mas tem um peso, tem uma relevância, né? Claro, como você falou, se não ganha Brasileiro, não ganha a Copa do Brasil, não ganha Libertadores, foda-se a Supercopa. Mas é importante começar a temporada desse jeito. E é bom pro próprio Rogério, né? Que veio de um título brasileiro, contestado, rateou e tal. Mas, porra, se não fosse ele, o Flamengo não seria campeão brasileiro. A gente vai falar melhor sobre isso. Ele teve méritos e tal. E aí a Supercopa vem ele para uma disputa contra o Palmeiras, né? E consegue fazer o título, e isso é muito importante. Prosseguindo, Boi, a gente vai pro estadual um pouco antes da Supercopa. Como você falou, o Flamengo, o time titular, né? Voltou, jogou 2 jogos contra Bangu e Madureira. Bangu foi 3-0, Madureira foi 5-1, né? Foi 5-1. Foram 2 atuações que o Flamengo amassou os adversários, mas no jogo contra o Madureira, a gente já estava falando isso, né? O Flamengo tinha ficado exposto várias vezes. Mas ofensivamente o Flamengo estava voando, amassando pra cacete, criando chance toda hora. Podia ter sido um 10-1 o jogo contra o Madureira. E isso passou batido. Veio o jogo contra o Palmeiras, o Flamengo fica um pouco exposto em alguns momentos, né, da partida. E aí, mais à frente, vem o jogo contra o Vasco. O Flamengo já campeão da Supercopa, pega o jogo o clássico contra o Vasco, o Flamengo com 17 jogos de invencibilidade, e aí nitidamente um Flamengo muito exposto, né? O Vasco se retraiu, jogou no próprio campo, chamou o Flamengo para cima com uma estratégia muito bem definida e foi para dentro, e o Flamengo tomou aperto em todos os contra-ataques possíveis. Como você viu, né? Primeiro sobre o jogo do Vasco, e depois teve a Portuguesa já com reserva, a gente fala. No jogo do Vasco, como você viu a atuação do Flamengo, o que você achou que pesou pro resultado, mais do que o resultado, pro desempenho que o Flamengo teve naquele dia? A gente... Botei o microfone na minha cara como se eu fosse engolir o microfone. A gente tem entrado em clássicos com uma postura bastante arrogante, né? Com certa soberba. É evidente a disparidade técnica. Os caras sabem que eles são muito mais fortes enquanto equipe que os adversários, Fluminense, Botafogo e Vasco. Só que, porra, o futebol é o único esporte, mano. É o único esporte. No basquete, no vôlei, isso vai ter uma partida em 1 milhão. E no futebol não é assim. No futebol é uma pra 100 pra acontecer esse tipo de zebra. Ainda mais em clássico. O Flamengo entra modorrento, de salto alto, tocando a bola pro lado, como se fosse fazer gol a qualquer momento. E tem uma linha muito tênue entre você ser calmo, ter paciência para executar o seu jogo e você ser soberbo. Eu acho que o Flamengo em clássicos é soberbo. Achei a vitória do Vasco merecidíssima. O Vasco jogou muito bem dentro da sua proposta. Só que tem aquela coisa que a gente já cansou de falar, né? E é uma coisa do futebol. E o Theo repete bastante. Futebol é cobertor curto. Se você quiser jogar como Flamengo, se você quiser pressionar o adversário, amassar o adversário lá no campo deles, você vai ficar exposto atrás. Não tem como. Mas tem condição de você criar mecanismos para diminuir essa saída de bola, esse contra-ataque. Eu acho que o time do Flamengo com o Ceni ataca muito bem, cria bastante chances, ataca com muita gente, perde muitos gols. Só que, aliás, várias vezes lembra o time do Jesus, só que o Ceni ainda não conseguiu construir os mecanismos de defesa, né, de diminuição desse sofrimento quando o Flamengo perde a bola. O Jesus fazia muito o pressão pós-perda, né? E a linha de impedimento. E o time do Ceni, é fácil você encontrar um espaço entre linhas e, maluco,
Geralmente, quando o adversário tem um cara rápido que bota sebo nas canelas, a gente fica vulnerável, né? Porque tá todo mundo correndo em direção ao gol, a zaga do sistema defensivo todo desarrumado. E, obviamente, é um erro recorrente, é um erro que todo mundo estuda, os caras treinam em cima daquilo ali. Então já tem uma jogada preparada, a jogada sai rápido, porque eu acredito que não seja alguma coisa difícil de ser montada em cima do esquema que o Flamengo joga há bastante tempo, com exceção do tempo que teve com o Domi, né? Então, a gente acaba sofrendo, sabe? Mas, apesar disso, o Flamengo teve condição de fazer gol no Vasco, né? Passa novamente por aquilo que a gente cansa de falar. Não aproveita a oportunidade. A gente também chuta muito mal, né, Bui? O Flamengo chuta mal, chuta pouco, eu acho. De fora da área, arrisca pouco. Mas, mérito dos caras, talvez sirva para reacender um pouco a chama da rivalidade no Rio de Janeiro. Que, de certa maneira, faz falta, né? A gente tem tratado Flamengo e Vasco com certo desleixo. Como se fosse Flamengo e Botafogo. E não é. Eu acho, eu disse isso no dia do jogo. Assim, eu acho que o fato de a maior parte dos jogadores, ou pelo menos os jogadores de destaque, não serem formados no Flamengo, rola um distanciamento daquilo que é a rivalidade regional. Até porque os rivais regionais estão na merda, né? Então, assim, e na merda mesmo, né? A merda, né? Você vê o Fluminense aí, uma campanha inacreditável para o próprio Fluminense, ele chegou esbarrando de alguma forma e pintou na fase de grupo. Ninguém esperava isso. O Vasco e o Botafogo caíram, né? Então, no ano que o Flamengo é campeão brasileiro, tem 2 rebaixamentos entre os 4 clubes. E isso faz diferença. Há um distanciamento cada vez maior, né, dos jogadores, da própria torcida até, de certa forma, né, do que é a rivalidade regional. Mas é aquilo que, para mim, é importante, assim, é aquilo que a gente fala, a história não começou ontem, né, não começou no ano passado. E esse distanciamento é um pouco complicado porque a história é escrita assim. Por exemplo, como você falou, a gente já conversou isso várias vezes, já falou isso aqui no programa também, o Flamengo entra de eu vou chamar de pica sonsa, peço desculpa às crianças e idosos que estejam ouvindo. Em todo clássico, não é só clássico contra o Vasco. Ontem, no dia, na quinta-feira, no jogo contra o Vasco, alguém foi lá contestar uma parada que eu tinha escrito e eu exemplifiquei os jogos. Mas são muitos, assim, e sem pensar eu dei uns 10 pro maluco nos últimos... E não é só de 2019 pra cá. Já vinha de antes, isso já vinha acontecendo. O Flamengo começou a ter um distanciamento grande. Aí em 2019 atropelou, ganhou a porra toda, os caras cagaram. 2020 com o Jorge Jesus, por exemplo, no estadual, que foi pouco visto, né? Não tinha transmissão na TV aberta, nem em pay-per-view, dos jogos do Flamengo. Tem um Fla-Flu que o Flamengo faz 3-0 no primeiro tempo. O Flamengo fez 3-0 em 30 minutos, amassou o Fluminense, cagou. Falou, Fluminense, foda-se, vamos meter 10 neles. E aí cagou. O Fluminense meteu 2. O final do jogo foi um sufoco desesperador pro Fluminense não meter o terceiro gol e sei lá como ele não fez o terceiro gol. Nos outros jogos do estadual, a final do estadual foram 2 jogos e teve a final da Taça Rio. Esses 3 jogos aí, o Flamengo foi inferior ao Fluminense em pelo menos 2, se você botar aí. E o Fluminense não tinha condição nenhuma de ser superior ao Flamengo em nenhuma situação, em nenhum contexto. Tem um jogo contra o Botafogo que o Flamengo ganha de 3-0, que ele faz os 3 gols no segundo tempo. E o primeiro tempo é horrível. O Botafogo amassou o Flamengo. O último lance do primeiro tempo é um gol do Pedro Raul, que é um impedimento no limite do limite. Como não tinha transmissão da televisão, ninguém sabe até hoje se o gol estava impedido ou se não estava e tal, e aconteceu. Os 2 jogos do Campeonato Brasileiro de 2019. Um jogo é 3-2 Flamengo, né? Que é uma virada. O Flamengo vira o jogo, o Diego Souza empata de falta e o Flamengo faz o terceiro no final. O outro é 1-0, o gol do Lincoln no final do jogo. Contra o Vasco tem o fatídico 4-4, o próprio 4-1 que o Flamengo joga, que o Flamengo faz no Vasco. O Vasco perde 2 pênaltis naquele dia, né? O Diego Alves pega 2 pênaltis. Então tem um Fla-Flu, que ainda é o Diniz e era o Fera até no Flamengo, que foi 0-0, o Fluminense atropelou o Flamengo. Dominou esse jogo. Assim, são vários jogos, eu tô exemplificando
porque são vários jogos em que o Flamengo é muito melhor do que todos esses times. Muito melhor. Não é só no papel, em nomes. Em futebol mesmo, o Flamengo joga melhor. Mas o que dá pra perceber, se você analisar, é que, por exemplo, o Flamengo joga um Flamengo e Vasco no estadual diferente de um Flamengo e Vasco no Campeonato Brasileiro. É nítido, é evidente. No Campeonato Brasileiro de 2020, o primeiro jogo do Flamengo e Vasco foi 2-1 em São Januário. O Flamengo jogou muito mal, mas jogou o suficiente pra ganhar o Vasco. Beleza. O Flamengo e Vasco do segundo turno, já com o Ceni, que foi 2-0, o Flamengo amassou o Vasco. Era pra ter feito 3-4. Ali o Flamengo já estava em fase de arrancada, em momento de arrancada. E o que acontece? O Vasco ele é visto como o Atlético Paranaense, o Cuiabá, como um adversário qualquer. Eu ia falar sobre isso, em cima do que você tá falando aí. Eu fui numa final de Carioca, a última final do Flamengo e Vasco, que a gente ganhou. Bicho, a saída do estádio, a saída do Maracanã, foi uma coisa assim, parecia que o Flamengo tinha vencido o Bahia, moro? Então, quando você fala que acha que a reação dos jogadores tem muito deles, do porquê eles não terem feito base no Flamengo, cara, eu discordo, porque é um sentimento da torcida hoje, mano. É um sentimento da torcida. A torcida fica mais feliz de ganhar do Atlético Mineiro, fica mais feliz de ganhar do Grêmio, do Palmeiras, dos times de fora do estado, né? De Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul, do que aqui, porque realmente a disparidade é muito grande. E isso passa pra lá dentro. Você vê, se o Flamengo tivesse vencido o Vasco de 3-1 na quinta-feira, a reação não teria sido como foi a reação dos vascaínos, da torcida dos caras. Porque hoje é Davi contra Golias, mano. Embora o Davi tenha vencido, né? na história. A questão que eu acho assim, eu sou romântico com futebol em poucas coisas, não sou em muitas não. Mas essa daí com o Flamengo eu realmente tenho. Eu fico puto perdendo o clássico, porque eu acho que a gente tem uma disparidade tão grande que a gente tá no momento de fazer história, de fato. Então a gente, quando foi pro jogo, claro, não é um bagulho que, essa parada até do Ceni mesmo, era, demite o Ceni. Não, óbvio que não tô falando isso. Mas assim, a gente tava com 17 jogos de invencibilidade, por exemplo. Se a gente ganhasse ou não perdesse esse, né, iríamos pra 18. O Expresso da Vitória do Vasco fez 20, né? Então, assim, a gente tinha todas as condições. A gente não tem condição de ter revanche com eles. Porque esse é o tamanho do Vasco hoje. O Vasco foi eliminado do estadual com uma rodada de antecedência. Ele não foi para a semifinal do estadual. Aí a gente vai pegar ele no Brasileiro? Não, porque eles vão jogar a segunda divisão. Não tem mais jogo. O que a gente poderia pegar era na Copa do Brasil. No sorteio, eles estão no mesmo pote. A chance deles nem passarem para outra fase é imensa. Os caras foram eliminados pela Portuguesa da Ilha. Então, assim, hoje é um outro momento. E é um momento de fazer história. Eu já falei isso aqui em outros momentos. O Flamengo nunca foi tetracampeão estadual. Hoje é uma parada pequena ser campeão estadual, beleza? Mas a gente nunca foi. Então, se hoje a gente tem essa disparidade, a gente tem que ser. É importante ser, porque isso vai ficando marcado na história. Isso, a gente não sabe como vai ser a vida daqui a 5 anos, daqui a 10 anos e tal. Então, acho que o nosso momento é esse mesmo. Mas é óbvio que não é uma questão para destruir um trabalho e tal. É claro que mas eu acho que isso é sintomático. O Flamengo tem repetido esse comportamento em clássicos, tem entrado... E os caras vão jogar a final de Copa do Mundo, óbvio. O Botafogo joga contra o Flamengo, ele mete a porrada do minuto 1 ao minuto 90. Esse jogo que você falou do Engenhão de 2019, do Lincoln, foi. Eu estava lá também. Foi só porrada. Não, foi guerra no trem. No trem era guerra, quando a gente chegou no entorno era guerra, na saída era guerra. Foi guerra dentro de campo foi dentro guerra. De campo foi porrada pra todo lado. Esse jogo, então, mano... O Botafogo teve jogador expulso com 2 minutos do segundo tempo. A maneira que os caras têm de tentar diminuir a diferença é essa. É fazer graça, é tentar entrar na mente do rubro-negro. Tem rubro-negro ficar puto, mas porra, mano. Sabe? Quando a gente pegou um Vasco, a gente que é da década de 90, quando a gente pegou a maior era do Vasco, que o Vasco foi campeão brasileiro, ganhou Libertadores, ganhou o Mercosul, a gente chegava na final com os caras e... ganhava dos caras. Vencia, né? Então, o maluco perdeu um jogo, sabe? Meteu 17 na sequência. Dói. Dói porque a gente... A última fagulha de orgulho que resta pros caras é o Expresso da Vitória com essa sequência de 20 vitórias. Pô, mas não tem comparação, boi, sabe? Eu acho cada vez mais difícil... E essa discussão aqui, é importante que se diga, essa discussão aqui é para fazer com que as próximas gerações... que acredito que já estejam ouvindo a gente, né? As crianças dos anos 2000,
que eu acho que não tem tanta rivalidade com os caras assim como a gente tem. Essa conversa aqui é pra tentar dizer como era, mano. Como o padrinho falava pra você como era o Fla-Flu, a gente cresce com uma rivalidade muito grande com o Vasco, né? Mas meu pai, por exemplo, o maior rival é o Botafogo. O Flamengo e o Botafogo, ele quer ganhar de 15 dos caras porque cresceu perdendo, entende? Mas eu acho que é natural perder isso, Boi. Eu acho que, a não ser que venham mecenas e reestruture um ou dois desses clubes, o destino futuro é eles virarem Américas, Bangus e terem a sua importância desportiva cada vez mais diminuída. Acho que é um caminho também, mas é importante esse resgate. Eu acho que é óbvio que a gente, como estou dizendo, não é também para dar uma importância maior do que realmente tem, porque hoje os tamanhos são diferentes, as expectativas são diferentes e tal. Então o Flamengo não pode se nivelar nas expectativas desses times. Não é? Mas você vê o jogador lá, fez a dancinha do Edmundo e tal, e na rodada seguinte o cara empata com o Boa Vista. Porque é de fato diferente, não é? A postura que o Vasco teve contra o Flamengo é uma postura diferente, é uma postura reativa. O Vasco na Série B, por exemplo, não vai poder ter uma postura reativa, porque a expectativa do Vasco na Série B é amassar o adversário. Você tocou no outro e ele vai passar importante. dificuldade. Quanto o Boa Vista, por exemplo, o Boa Vista faz 2-0 no primeiro tempo ainda. Porque a postura teve que ser diferente. E o Vasco não sabia como fazer isso. É isso. Então passa por aquilo assim. Também é uma questão de estratégia. A própria estratégia do Flamengo. Como jogar, como entender o que o adversário vai fazer e tal. A gente já falou bastante. O jogo seguinte, Flamengo e Portuguesa. O Flamengo entrou com um time misto, né? Juniores e reserva, como vinha jogando antes dos titulares entrarem. O primeiro tempo foi muito ruim mesmo. A Portuguesa fez 2-0 merecidamente. Ainda bem que o primeiro tempo acabou rápido. E o Neneca ainda pega uma que era pra ser 3, né? Sim, foi uma atuação bem fraca. E no segundo tempo, o Flamengo, o Pedro faz 2 gols em 10 minutos e tal. O Flamengo empata o jogo com alguma facilidade. Não teve... A própria Portuguesa, acho que sentiu o baque e não quis mais ir para dentro para não perder ponto, né? A Portuguesa agora está classificada para a semifinal. Então o ponto fez diferença. Foi um jogo bem fraco. E são jogadores que treinam junto, né? Eu não gosto muito de tirar totalmente a responsabilidade, não. Porque essa rapaziada tá junto. Jogou vários jogos no estadual aí. E tá nessa partida também. O Ceni estava presente, né, no estádio, estava ali, era um time que estava com ele. Foi uma atuação bem ruim. A Portuguesa tem um time estruturado, que, né? aliás, atropelou o seu clube de bairro, que só você torce, o Bangu, né? O Bangu de... Finado. Até que pariu. O Bangu de Morelli. Agora, o Bangu... Cara, o técnico era o cara tão foi inútil. demitido. Ele era tão inútil, esse filho da puta, que ele saiu de São Paulo. Peço perdão, porque eu vou botar pra fora aqui parte da minha torcida banguense. Esse filho da puta, ele foi tão inútil que a gente foi incapaz de gravar o nome dele, mano. Pô, mas os caras... Agora, justiça já fez. Os malucos jogaram com 8 meses de salário atrasado. É pica, né? Pô, 8 mas meses é foda. Pra tomar de 5 da Portuguesa, mano. Pô, mas a Portuguesa meteu 3 no Fluminense, né? A Portuguesa tem um time estruturadinho. Bom, não, mas os caras sabem o que estão fazendo. Tem um valor, não é qualquer merda de time pequeno ou Macaé da vida. Pô, então vamos de 5 da Portuguesa. Agora, vamos elogiar. Falou aí do Bangu, amassou o Bangu e tal, mas quem segurou Volta Redonda ontem foi o meu Bangu, gigante. E foi roubado. Foi roubado, que é o que mais fazem no estado do Rio de Janeiro, que é roubar o Bangu. Tá vendo como você falta coerência? Não, você foi desrespeitoso com o Bangu Atlético Clube aniversariante desse final de semana. Se a gente é capaz de empatar com o gigante do aço, o nosso Voltaço, é capaz de não tomar de 5. Ah, não, vai tirar ponto da Portuguesa no alçapão da ilha. Pô, sem público, o alçapão sem público. Pô, mas tem vento. Entende? Venta pra caralho lá. E a gente joga aqui em Moça Bonita, um calor, não tem uma fagulhinha. Não foda. Tem uma brisa. Puta que pariu. E aí, nessa condição, pra gente finalizar a estadual, no final de semana, serão os últimos jogos da rodada, né? Da Taça Guanabara. E os últimos jogos da rodada, não, né? A última rodada da Taça Guanabara. E o jogo do Flamengo, que seria no domingo, junto com os demais, vai ser no sábado, foi antecipado para o sábado às 19 horas, Flamengo e Volta Redonda. Jogo que pode decidir a Taça Guanabara. Se um dos dois, né, ganhar, é o campeão da Taça Guanabara. Se rolar empate, o Fluminense pode ser campeão no domingo. Essa é a condição. Então o Flamengo depende só de si para garantir o título da Taça Guanabara. Que ganhar é bom, né? Tem que perder porra nenhuma. Você tá disputando, tem que ganhar, não interessa.
Então, é ganhar a Taça Guanabara. Não faz diferença nas semifinais do estadual, né? Porque os jogos são no Maracanã, não tem público, então não muda porra nenhuma. Mas pelo menos ganhou a Taça Guanabara. E aí depois são as semifinais. Primeiro contra o quarto, segundo contra o terceiro. Nesse momento, o Flamengo está em segundo e o Fluminense está em terceiro, não é isso? Seria Fla-Flu e... Não, acho que o Fluminense está em quarto. Seria Flamengo e Portuguesa. Eu acho que é isso. Seria Flamengo e Portuguesa, Volta Redonda e Fluminense. Mas... Cara, a gente é muito incompetente. Se o Flamengo for campeão, deve ser... Eu não lembro agora qual é o último jogo do Fluminense. O Fluminense deve ganhar, né? A máquina, a potência. Time do Roger. Puta que pariu. O Flamengo... Você estava falando do bagulho da rivalidade... Cara, a gente enrola muito, né? Você estava falando do bagulho da rivalidade. O meu time odioso é o Fluminense, né? Isso aí eu já falei aqui 80 vezes. Porque o Flamengo... Eu vi o Flamengo ser tricampeão em cima dos outros dois, né? Então foda-se. O Vasco, pra mim, foda-se. Minha verdade. O Vasco é um rival. Então eu quero que ele acabe. Mas é um comportamento padrão da minha parte. O Fluminense... Não, eu já sinto um ódio genuíno. O Fluminense eu quer o extermínio, né? Não, eu quero a vergonha, a humilhação. Não pode acabar rápido. Tem que acabar com o sofrimento. Então, o Flamengo foi jogar com um time de Júnior e tomou o gol do Julião, eu fiquei transtornado. Mas foda-se, era o Júnior que tava jogando. Você presenciou o que eu fiz com o atleta PP na arquibancada do Maracanã, no ano passado. Porra, é isso. Eu odeio o Fluminense com todas as minhas forças. O Fluminense é o meu PSL, cara. Agora eu falei, tu falou Lula aí no outro momento, agora eu falo, foda-se. O Fluminense é meu PSL, eu não tenho nada a ver com isso. E aí, nessa condição, podemos ter um novo Fla-Flu na final do estadual. Lembrando que ano passado, eles tomaram a porradinha da gente na final do estadual e sem público, né? Então a gente já veio nessa geração. Não metemos um tricampeonato seguido em cima deles ainda, mas pode ser o bi agora, né? E preparar para o terceiro, porque a chance é muito grande de Botafogo e Vasco não existirem no próximo ano, terem fechado as portas já, então deve ser Flamengo e Fluminense mesmo. Mas em 2017, meu gigante Zé Ricardo foi campeão estadual em cima do Fluminense. Então eu já veria, neste momento, o terceiro título em cima do Fluminense, né, no campeonato estadual. Isso pra mim tem relevância. E eu espero todos em cima deles. Se puder ganhar 5 em cima deles, eu vou agradecer. De preferência com torcida, pra eu poder estar lá, porque eu não pude estar nos outros. E é isso, Boi. Vamos falar do Rogério Ceni agora? Aí que eu ia entrar. Antes da gente falar da Libertadores, o tema que tá pautando a minha gigante, imensa Flá Twitter, né, é a cabeça de Ceni que muitos querem na bandeja. E você é um deles, né? Então, porra, eu fiz um feed de uma semana pra você falar a porra dessa. Porque você não lê, você não se dá o trabalho de ler a porra que eu escrevo. Tem vergonha na cara que você é vaselina, você morde a sopa. Eu fui elogiado pelo professor Theo Benjamin, então você foda-se. Mas vamos lá, o que você achou primeiro, o que você tem achado do comportamento da torcida e o que você acha que tem fundamento e o que não tem fundamento nessa visão da torcida, na relação da torcida com o Ceni? Porque não é um bagulho de hoje, né? Já é uma porra que vem em diante. Mesmo campeão brasileiro, ele continua pressionado. Cara, eu acho que a reação é desproporcional, né? Eu até postei isso no Twitter. Aliás, eu tô com um engajamento no Twitter inexplicável. Pô, com as merdas que eu posto, dar 200 curtidas, 300 curtidas, aí fura a bolha, o nego vem me xingar. Nego com bandeira do Brasil, de Israel, aquela coisa gostosa demais. Falei, caralho, o que tá acontecendo aqui, mano? Pelo amor de Deus. Eu nem leio, Boi, nem leio. Não me dá um trabalho porque, porra, o Flamengo já vai me matar antes dos 40. Pô, teve uma que tu furou a bolha na ofensa mesmo, eu não lembro qual foi. Uma recente. Foi do Santos. Porra, mas tu foi só pra ver o bagulho pegar fogo, né? Às vezes é bom engajamento, né, Boi? Vai que o negócio dá dinheiro pra gente. Pô, o Sormani levantou a bola, mano. Canta para o público que pode estar aqui, não ter visto o que aconteceu. O ancião Sormani, esclerosado já, Dodói, ele meteu que o Flamengo, o Santos com esse time que o Flamengo tem, ele falaria que seria campeão com certeza porque o Santos tem tradição na Copa Libertadores da América. Sendo que a diferença é de um título. Porra! Aí o nego vem falando, não, mas o Santos realmente tem tradição, porque foi 9 vezes semifinal, jogou 14 vezes a quarta de final, só caiu uma vez na fase de grupo, ou seja, eu tive que esfregar na cara deles que eles estão tirando onda que são o último a tomar coça. Só que, porra, eu mandei os velhos de Santos, né? Pros asilos dali da nossa praia. Porra, os gremistas de São Paulino se doeram, mano. Aí me botaram, né, no pedestal, mano.
E lenha. Falando, não, mas o Santos realmente é gigante. E quem falava que o Santos era gigante não era o santista, não. Era o gremista São Paulino. Por quê, né? Que é a maior prova de que um time é café com leite. Porque quando a outra torcida tá defendendo a sua... Ninguém defende o Flamengo pra porra nenhuma. Pois é. A carapuça... Alguém defende Palmeiras, Corinthians? Nunca, Não quer que acabe. Porra, é isso. A carapuça vestiu deliciosamente. Talvez eu tenha feito uma carapuça padrão com umas 200 mil cabeças aí. O tweet estourou e fui um pouco xingado. Mas ganhei 50 seguidores. E é o que importa. E como é que as meninas falavam na minha época? Fala mal de mim, minha bunda cresce. Puta que pariu. É isso, boy. Que momento, cara. Mas eu esqueci que eu tava falando sobre o Rogério Ceni. Rogério Ceni, é isso aí. Então, eu acho a reação da torcida do Flamengo um pouco desproporcional. Embora sejam necessárias críticas, realmente. Como eu falei, eu acho que o Flamengo com a posse de bola, o Flamengo ofensivamente vai bem, cria bastante. Só que é bunda na janela, né? Então tem que criar mecanismos de neutralizar ou pelo menos diminuir o contra-ataque adversário, o contra-golpe. Isso ele não tem conseguido. Alguns tentaram defender o jogo de anteontem contra a Portuguesa, dizendo que era o time reserva. Mas, para ser bem honesto, né, as falhas que o Flamengo apresentou contra a Portuguesa são falhas que são conhecidas há bastante tempo, né? O gol que o garoto acerta, o Mauro Silva... Aliás, acho que esse Mauro Silva é de Bangu. Informação aí. Eu sou jornalista, eu tenho que informar, não posso guardar informação. Essa foi do nada. E jogou no Bangu. Duas informações aí pra valer meu registro. O Bangu é um celeiro de craque, né? O gol que o Mauro Silva faz, por exemplo, foi um chutaço? Foi um chutaço, mas porra, tinha ninguém ali, né, boi? Tinha ninguém. Não foi culpa do Hugo, foi culpa de quem deixou chutar, porra, né, cara? Pelo amor de Deus. E esse espaço entre linhas, o Flamengo dá todo o jogo. Pode estar jogando titular, pode estar jogando reserva. E se perder bola no meio-campo, é bunda na janela total. O jogo do Palmeiras foi sacanagem. Então, não tem como não reclamar. Não tem como você não questionar esse buraco. Porque se a gente viu o cara que trabalha... Também não é superestimar quem trabalha com futebol, porque tem uma cambada de imbecil aí roubando futebol, né? E isso aí você... Não vou continuar, não. Mas, sem querer superestimar esses caras, se a gente viu, o cara que trabalha com isso, obviamente, já catalogou os jogos todos que ele pode ver essas falhas e vai jogar em cima disso, é óbvio, pô. Porque quem hoje no continente tem condição de bater de frente com o elenco do Flamengo? Nem digo nem elenco, né? Porque não tem como montar o elenco com a mesma qualidade. Mas... quem tem condição de bater de frente tecnicamente com o time titular? Com a Arrascaeta, com o Bruno Henrique, com o Gabigol, sabe? É difícil, com o Felipe Luiz. É difícil, mano. É difícil. Então, eu acho que na maioria das vezes o Flamengo vai pressionar o adversário, o Flamengo vai criar. E o adversário vai jogar por essa bola, como o Vasco jogou, sabe? Aliás, uma postura diferente do Flamengo e Vasco, Flamengo e Palmeiras foi essa. Eu acho que o Flamengo deu muito mais campo pro Vasco jogar do que deu pro Palmeiras. Se jogasse dessa maneira, como jogou contra o Vasco, perderia pro Palmeiras, ao meu ver. Perderia. Ou pelo menos daria muito mais chance ao Palmeiras. É isso. Eu acho que não é o desastre, como o meu querido Rafael fica me enchendo a porra do saco na confraria, e ele deve ouvir esse podcast. Vá a merda, Rafael, você é lunático, você tem que procurar um psicólogo, você está doente. Não acho que seja um desastre, mas também não acho a mil maravilhas do meu querido menino enxaqueca, né? Que ele tá procurando alguns perfis de pessoas queridas, nossa, perfis grandes na Flá Twitter, pra massacrar e defender algum tipo de assessoria, algum tipo de informação que ele tem. Ou, sei lá, eu não sei se ele é apaixonado pelo Landim, pelo Rogério, ou se ele tem ódio mortal do Bandeira. Mas o personagem tomou corpo, né, boi? É um caso de possessão. Você conhece algum exorcista? É importante chamar pra libertar o corpo do nosso querido MCP, porque ele tá de sacanagem. Depois de eu falar um negócio dele, se ele nunca mais vai aceitar vir no Flamengo, mas foda-se. É o Flamengo, como diria o Abrão. Eu acho, boi, assim, que... eu acho que é importante. Eu fiz questão de pontuar isso no fio que escrevi no domingo. Foi no domingo? Deve ter sido, foda-se. Eu acho que o Ceni, evidentemente, tem méritos
Como eu falei aqui, o Flamengo não seria campeão brasileiro em 2020 se não fosse o Ceni. E acho que é importante a gente ter isso em mente, que se continuasse, já tem essas imaginações sobre o Domi, e o caralho esquece isso, pelo amor de Deus. Né? O Domi bolou 2 estratégias nos jogos pica da vida dele. Ele tomou um vareio em Quito e tomou um vareio no Mineirão, né? Fora o vareio que ele tomou do São Paulo no Maracanã. Então, esqueçam essa porra. E não tinha o elenco na mão. O Ceni teve méritos, né? O Felipe Luiz melhorou muito com ele no acerto defensivo dele. O Felipe Luiz vinha muito mal, tomando bola nas costas todo jogo, horroroso. O Arão na zaga foi um mérito dele. Gerson e Diego, mérito dele. E ele recuperou a confiança do time. O time voltou a jogar bem. Não, o Ceni tem um grande problema que não é dele, né, mas que acontece, jogam nele, que é sempre o referencial com o Jorge Jesus. E para além do Jorge Jesus, acho que é importante dizer isso, uma problemática muito grande disso é achar que esse elenco, que esse time do Flamengo vai jogar a mesma bola que jogou em 2019. Isso não depende de treinador, no meu entendimento. Não, só... Diga. Perdão por te interromper, maravilhoso boi. Mas eu acho que tem um tipo de fantasia com a história como a seleção de 2002 tem. O Flamengo do Jesus sofreu uma porrada de jogos pra vencer, cara. Sim. O gol do Gabigol contra o Santos. Pois é. No Flamengo e Fortaleza. Flamengo e Fortaleza. Flamengo e CSA, se eu não me engano, foi 1-0. Ou foi 2-1. Foi 1-0. Flamengo e Santos, que o Gabigol achou um gol. Tem um monte. Se parar, o Flamengo e Botafogo, que a gente ganhou no final... Empatou os dois, né? Ganhou os dois por um gol de diferença. Empatou com o Goiás. Não foi amasso de ponta a ponta, mano. Não foi amasso de ponta a ponta. Essa semana reclamaram comigo no Twitter que o Flamengo não tem clean sheet. Primeiro fui buscar que porra era clean sheet, né? Você morou fora e não absorveu, né? Não. O idioma. Não, eu sou um pouco tapado, né? Eu sirvo pra outras coisas. Sirvo pra botequim, coisa de baixo nível. Mas, porra, clean sheet, pra quem não sabe, pra quem é um pouco ignorante como eu, é uma partida que você passa sem tomar gol. Mas caralho, mano, o Flamengo 2019 foi extraordinário. Era difícil ganhar sem tomar gol. Porque, novamente, citando o nosso querido Théo Benjamin, gênio, futebol é cobertor curto. Se você escolhe uma estratégia, não tem como essa estratégia ser perfeita. Nenhuma estratégia é perfeita. Ela vai ter buracos, ela vai ter falhas. E o máximo que você pode fazer é tentar diminuir o contra-ataque ou o próximo passo do adversário. E mesmo se você criar sistemas para diminuir, não é sinônimo do adversário não conseguir ter êxito, né, na própria estratégia. Acho que uma coisa que aconteceu muito, né, por 2019, mérito do Flamengo, né, daquele momento, que o Flamengo ele jogou uma temporada, um pedaço de temporada no caso, né? Que realmente o Flamengo tinha melhor defesa no período, teve o melhor ataque do campeonato, recorde de jogos invicto, uma porrada de coisa. E acabou botando na cabeça das pessoas que o Flamengo não tinha adversário, né? Então, assim, que não tinha estratégia, que não tinha outro lado, que não tinha técnico, que não tinha porra nenhuma. Que o Flamengo entrava e amassava todo mundo. E isso não aconteceu. É importante pontuar isso, né? E eu acho que a questão do Ceni, sobre a pressão, não é, que se fala, muita coisa aí está envolvida. Eu acho que tem, obviamente, a questão da identificação com São Paulo, isso pesa em muitas pessoas, né? Tem muita gente que até hoje fala isso, de olhar pro Ceni e fala, eu não consigo ver o Ceni no Flamengo. Eu não consigo. Eu sou uma dessas pessoas. Muita gente vê isso. Eu vi Flamengo e São Paulo várias vezes no Maracanã, com o Ceni lá, goleiro do São Paulo e tal, e jamais imaginei Ceni, treinador do Flamengo, nessa época, né? Mas já teve um momento no Fortaleza que eu lembro de, eu conversando com você, eu falei isso assim, falei, pô, o Ceni tem alguma cara de que em algum momento vai pipocar no Flamengo. Mas não por ele em si, porque ele era o treinador brasileiro que estava em crescimento, era o da moda, por assim dizer. Renato Gaúcho, né, com o seu comportamento e tal, já tinha essa questão de Flamengo, recusou o Flamengo 2 vezes e tal, e parecia uma coisa que estava se desgastando. Eu já comecei a ver realmente algo mais distante. Falei, o Ceni é um cara precisando fazer nome, precisando ganhar título e tal. Eu achava que era uma coisa que ia pipocar. Pipocou, deu certo, ele conseguiu ser campeão brasileiro, né? Ele não estava na liderança quando assumiu, começou rateando pra cacete, caiu, depois engatou e foi embora. Mas eu acho que a grande deficiência agora, nesse momento, ele criou soluções de improviso, né?
trocou pneu com o carro andando, que a gente fala no Campeonato Brasileiro. Essas que a gente tá falando, de botar Arão na zaga. Ele botou Arão na zaga por uma circunstância, né? Que o Rodrigo Caio se machucou. E foi como a solução que ele deu. E no final das contas, quando o Rodrigo Caio voltou, tinha gente que não queria nem botar o Rodrigo Caio de novo no time. Porque deu certo, e deu certo, de fato. Inclusive, ele bota isso, né? O primeiro jogo que isso acontece é o Flamengo e Palmeiras, no Mané Garrincha, né? E aí, o que acontece? Gerson e Diego, né? As soluções dele e tal, improviso. Tudo ele fez no improviso. E deu certo. Naquele momento deu certo. Mas, pra mim, Desgastou. são soluções de improviso. O Flamengo ficou batido nesse contexto. Não é? O Arão não tem cacuete de zagueiro. Ele tem uma qualidade na saída de jogo, óbvio. O Flamengo e Palmeiras, isso ficou evidente. Ele deu 2 moras na cobertura, mas todas as saídas de bola do Arão foram perfeitas. Todas. Inversão de jogo, todas do Arão foram perfeitas. Ou seja, para aquilo que o Ceni idealiza, tem fundamento. Não é um bagulho aculhão que ele botou lá. Tem um fundamento para a saída de bola ser melhor. Mas é uma solução de improviso que se perde. Né? Os times adversários começaram a ler isso de uma forma melhor. O Flamengo perdeu o poder de marcação, né? na cabeça de área ali, Diego e Gerson, nitidamente. O Gerson tá mal, muito mal. Esse é um ponto importante. O buraco meio e defesa tá ali, evidente. E eu tenho um medo muito grande. Eu tô falando que o Gerson tá mal e vou falar que o Diego não era pra ser titular. Pode não ter fundamento? Pode não ter, mas foda-se. Eu tenho medo de que volte uma visão do Diego que aconteceu em 2019, que era o Diego intocável. O Flamengo arranca em 2019 quando o Diego se machuca, cria-se uma solução no meio-campo e o Diego não coube mais ali. Coube como um bom coadjuvante, entrando no segundo tempo. Depois, né, ele melhora e tal, não sei o quê. Foi muito importante no Campeonato Brasileiro de 2020. Ele, na verdade, ele foi mais importante no título de 2020 do que no 2019. Muito mais importante, muito mais. Mas eu tenho medo disso acontecer. De o Flamengo perder poder de marcação e o Diego ficar lá, como intocável de novo. Porque isso foi uma coisa que o Rogério fez. Ele trouxe os mais experientes para perto para ele poder entrar na casa, né? Foi a parada do Cruzeiro. Isso que eu ia falar. Talvez reflexo do vestiário do Sem Cruzeiro, dúvida. né? Ele entrou no Cruzeiro e fez o contrário. Foi bicar os caras mais velhos. Ele demorou 40 dias no clube. Então ele chegou no Flamengo precisando ser campeão, puxou os mais experientes para perto. Felipe Luiz, Diego Alves, né? Os caras mais velhos viraram as peças dele principais. E aí isso tem reflexos, né? Os caras começam a ser intocáveis. E isso é perigoso. Eu acho que isso é perigoso. E ele precisa ler isso. Agora, uma impressão de leigo, né? O professor Theo Benjamin tem gente muito melhor para falar sobre isso. Eu acho que ele volta nessa temporada mais preocupado com uma coisa que se criticou na última, né? Que era uma crítica também, para falar que se você pegar os números, uma crítica que não tinha tanto fundamento, porque o Flamengo, em menos jogos do que com o Domi, ele faz mais gols e toma menos gols, né? Então ele consegue o equilíbrio na defesa e faz mais gols do que o Domi fazia. Porque tinha essa impressão, né, de que o time do Domi atacava pra caralho e largava tudo atrás. Mas não era isso que acontecia propriamente, não é? E o Ceni tem um percentual maior de chance criada. Então, assim, ofensivamente o Ceni foi bem também no Campeonato Brasileiro. Mas agora, a impressão que me passou em todos os jogos, Bangu, Madureira, Palmeiras, Vasco um pouco menos. Vasco, Flamengo, acho que foi a pior partida mesmo. O Flamengo jogou mais de 30 bolas na área. Chegou uma hora que acho que meio que os caras ficaram meio desesperados, meio putos, porque acho que nem eles acreditaram que tinham como perder pro Vasco. E quando do nada viram um 3-0, eu falei, que porra é essa que tá acontecendo? E o que acontece? O Flamengo parece tá muito preocupado com as jogadas de ataque. O Flamengo tem criado mais coisas diferentes, movimentos diferentes, a movimentação do ataque tá diferente. Só que na ideia do cobertor curto, ele largou lá atrás. O equilíbrio que ele conseguiu para poder ser campeão, que era o que o Flamengo precisava em temporada 2020, né? Ele largou para essa agora. E o Flamengo tá muito mais exposto. E isso vai pesar. Se ele foi para uma coletiva, não é, do jogo da Portuguesa, e ele fez isso contra o Vasco também, falar que o chute de rara felicidade, e depois no segundo gol ele fala que não viu direito, mas a bola cruzou a área toda e o cara fez o gol. Ele tratou como casualidade o Flamengo tomar o gol, sendo que o Flamengo tomou os últimos 5 gols porque não jogou porra nenhuma, porque jogou mal. O adversário jogou melhor. Teve uma estratégia mais bem definida e jogou melhor que o Flamengo. Se ele não tiver esse cuidado de fazer uma autocrítica mesmo de que, ó, a porra está dando errado porque o trabalho não está sendo muito bem feito nessa parte aqui, ele vai tomar uma banda. Porque é importante, vários treinadores
caíram por falta de autocrítica, por essa dificuldade de leitura, inclusive o antecessor dele. E principalmente o antecessor dele, que rodou porque era nítido, era evidente que o Domi não sabia como resolver a merda que estava ali posta. O Domi começou a botar a culpa em tudo que era possível, menos na porra do trabalho dele, que era horrível. E tem um jogo emblemático no Mineirão contra o Atlético que todo mundo, ao longo da semana, falou como o Flamengo tinha que jogar, porque já tinha exemplos de partidas de adversários do Atlético esperando o Atlético, né? Aguentando a pressão que o Atlético fazia nos 15 primeiros minutos e jogando no contra-ataque. Ele não enxergou isso, um negócio que era evidente, jogou como ele pensa que o time deve jogar e tomou a coça que tomou, né? Muito bem merecida. Agora, por fim, né? O Flamengo joga na terça-feira contra o Vélez. A gente vai falar um pouquinho sobre o jogo, não vai falar muito, que a gente não é o especialista da parada, mas o Flamengo faz um bom resultado, ou pelo menos tem um bom desempenho na Argentina, toda essa porra vai ficar de lado. E é normal, não tô dizendo que tenha que ficar, porque eu acho que essas análises acontecem. Tenho minhas dúvidas se as coisas serão deixadas de lado. Mas muda de figura porque é o peso, né? É a responsabilidade. Libertadores tem um peso muito maior do que um jogo Flamengo-Portuguesa ou Flamengo time reserva. Agora, se o Flamengo repete um mau desempenho, a pressão cresce. Óbvio que cresce, é evidente, porque aí sim... Porque uma das justificativas do Flamengo ter jogado mal os últimos 2 jogos é porque o Flamengo não virou a chave. Foi campeão, relaxou pra jogar o estadual e não estava concentrado, focado no jogo. Ele mesmo falou sobre isso, fala sobre questão de atitude, não é? Agora, a coisa... Se vai pra Libertadores e vira a chave, os caras fazem uma boa partida, beleza. Tinha fundamento aquilo que ele falou. Os caras realmente, se ligaram, fizeram merda, tinham que dar um gás maior e pronto, foram pra dentro. Agora, se repete uma má atuação, já pesa pra ele de novo. Fala, não era uma questão de postura apenas, uma questão de treino, de concentração, de alguma coisa que é relacionada ao trabalho dele. Né? Então, isso muda naturalmente. Agora, o grande perigo dessa questão toda, a real da real, assim... Pra mim é muito incômodo essa parada de troca treinador toda hora. Eu acho que isso é péssimo. Eu acho que isso é horrível, então não pode acontecer. Mas a questão do Ceni é que ele agora tá no mercado com Renato Gaúcho e Filipão, né? Então, assim, não é que isso possa acontecer aqui. A gente conhece os dirigentes do Flamengo, né? A capacidade que eles têm ou a falta de. Então, não sou eu que vou brincar com uma porra dessa e dizer que eles não fariam, porque eles fariam. E eu acho que tem uma coisa muito mais urgente a se pensar do que... Se bem que o Filipão, o Renato Gaúcho é urgente pra caralho pra gente refletir, né? Então vamos botar a segunda coisa muito urgente. Essa Libertadores, por conta da paralisação em virtude da Covid, em 2020, a gente tem um calendário muito achatado nessa temporada, que aliás vai tirar alguns titulares do Flamengo por 19 rodadas no Brasileiro. Importante que vocês tenham ciência disso, se é que não tem. A Libertadores fase de grupo, se eu não me engano, toda jogada, são 5 rodadas, né? Não? São 6. 6 rodadas. Semanas consecutivas. São 6 rodadas em 6 semanas. Então, fazer qualquer tipo de pressão pro nosso técnico sair nesse momento é um tiro no pé, né? Aliás, um tiro na cabeça, porque quem vier não vai ter espaço nenhum pra treinar qualquer tipo de filosofia que tenha. O mais inteligente que a gente pode fazer é fazer executar uma pressão nas mídias sociais. Não tenham dúvida que as redes sociais influenciam, geram eco lá dentro. O importante mesmo é a gente fazer pressão nos pontos que o Rogério Ceni tem que acertar o time. É a bola aérea, é o espaço entre linhas. Arão realmente tem que ser o zagueiro. A insistência com determinados jogadores também. Né? Ou o Bruno Viana já pode entrar. O Bruno Viana que tem uma boa saída de bola, embora ele estivesse enraizado no Maracanã contra o Vasco. Ele contra o Vasco foi a pior atuação da vida dele. Embora ele estivesse pregado no chão, ele tem uma boa saída de bola. Ele é um cara que, nessa, que o Rogério Ceni, eu acho que escolhe o Arão, nessa de saída de bola, ele consegue simular bastante o jogo do Arão. E se ele serve pra zagueiro, ele tem que zagueirar, né, Bui? Sim. Então, dá a chance pro cara jogar um jogo grande. A gente acabou de receber aqui há pouco tempo que a zaga pro jogo do Vélez
A gente tá gravando a segunda, o jogo é amanhã, então eu vou falar amanhã, né? Meu querido Juca Kfouri fala que a gente não tem que dizer o dia, né? Não pode falar amanhã, hoje, ontem. Mas foda-se, a gente é incompetente, a gente não é profissional. Por isso que ele é o Juca Kfouri e a gente é a gente. Exatamente. Então, amanhã, o jogo do Vélez, parece que o Ceni treinou Arão e Gustavo Henrique. Mas eu acho que a torcida tem que direcionar a pressão. Em vez de pedir demissão, cabeça, corta o nariz dele, vai sobrar oxigênio pras pessoas. Não. Planta cabelo na cabeça dele. Passa minoxidil. Eu acho que a gente tem que focar nos erros. Pedir pra que as nossas falhas sejam diminuídas, porque são falhas gritantes. E eu não lembro se foi o Josa, se foi o Jova. Um maluco desse aí que diz ele que entende pra caralho de futebol sul-americano. Josa. É Josa. Que o grupo do Flamengo não é um grupo fácil, que o União La-Calera é genial e que o River Plate hoje, embora não esteja no grupo do Flamengo, ele já está estudando. Foi o Josa que falou isso? Não sei. Enfim. Essa do River Plate está estudando o Flamengo já, e eu acredito que sim. O Flamengo hoje é foco. E... Como acredito também que o Flamengo esteja estudando o River Plate. Né? Sim, mas... O problema é que a gente tem... Eu acredito que a gente tenha mais burros, né, do nosso lado. Então aí a gente sai prejudicado. Tem que ter mais tempo pra estudar. Inclusive, Boi, pegando o bonde de Libertadores pra gente entrar na reta final do programa... Cara, a gente enrolou por 1 hora já. A gente é gênio nessa porra. Mas tem que ter álcool, senão e fica aí, travado. A gente rolou o sorteio, né? No grupo do Flamengo caíram Vélez, LDU, não é isso, Boi? Isso. Vélez, LDU. Altitude, né? Mais uma vez. União La-Calera. União La-Calera é Chile, Peru, sei lá. Parece que sim. Se eles não se mudaram... Eu sou jornalista pra caralho. Se eles não se mudaram, eles estão no Chile. Onde é a porra do time. E nego tá fazendo a pressão psicológica em cima da gente, né? Não, vocês estão achando que o União La-Calera vai entrar como sparring? Não teve um dia que eu falei, cara, no dia do sorteio, eu falei, porra, a gente não pegou um time, aquela porra de um time com nome em inglês, que sei lá que porra de time tem nome em inglês na América do Sul. Os caras falaram, mas ainda bem que não pegou, porque aí ia jogar 7 mil metros de altitude. Irmão, os caras, você tem que entender o seguinte, isso é matemática. Caralho, eu sou de humanas, mas é matemática, é lógica, pelo amor de Deus. Tem duas possibilidades. Um time que vai te complicar 2 jogos e de volta. E essas porra desses times que ficam lá na casa do cacete, que um jogo lá é um sebo. Agora o jogo aqui é 8-1. Então, porra, é lógico, caralho. Eu prefiro pegar um time lá que tu pode mandar um time de júnior. Falar, a gente vai se fuder mesmo? Então vão lá, vamos passar perrengue lá, ficar com um bagulho de oxigênio igual o Clayton, 2007, Renato Augusto. E vão lá, porra, tenta arrumar um empate lá, depois aqui a gente volta e a gente mete 10. Foi o Flamengo pegar o San José aqui, que teve gol até do Pará. Esse é o nível do time que vem jogar aqui. Agora, pega um time mais parelho, porra, é sofrimento, né? É agonia. A gente vai pegar o Vélez, que hoje é líder. O campeonato argentino tá sendo disputado de uma forma diferente, né? Em grupos, né? E o Vélez é líder do grupo que tem o Boca. O Boca é do grupo de um time brasileiro. Santos, né? Fluminense. Não, o Fluminense é É Santos já. Santos, que passou da pré-Libertadores. E aí, nessa pegada, Ô, caralho. O que eu ia falar? Do Vélez. O Vélez é líder do grupo do Boca. Com 6 pontos de vantagem pro Boca, mas o Vélez tomou 7-1 no Boca, né? Mas foi 7 assim, sem respeitar pai e mãe, né? Mas foi 7 porrada dada. Eu vi esse jogo ao vivo aí e falei, puta que pariu. O Vélez que tem o gênio Federico Mancoja, né? Que saudade, né, Boi? Que fez gol de falta essa semana. Fudeu. Vai fazer gol de falta amanhã. Não, mas já está 1-0. Hoje já está 1-0 Vélez. É foda. E a gente pega Vélez agora, né? Na Argentina. A gente estreia na Argentina. Importante falar pra nossa querida Flá Dodói que um empate na Argentina não é um mau resultado, tá? Não porque o Vélez provavelmente é o segundo time mais forte, né? Pois é. Sair da Argentina empatando não é um resultado de merda. Vocês não fiquem pilhados querendo quebrar as coisas dentro de casa. E o segundo jogo é Flamengo e União La-Calera semana que vem. Isso que o Boi falou. Na fase de grupos, os 6 jogos, né, serão em semanas consecutivas. Toda semana agora serão 6 semanas com jogos pela Libertadores. O segundo jogo é Flamengo e União La-Calera no Maracanã. Então, assim, porra, se a gente conseguir fazer o resultado na Argentina, né, e já começar com 6 pontos, a gente puder classificar logo, é melhor, né? Pra não ter problema. E a fase de grupos, com certeza, será um momento de grande provação para o suposto professor Rogério Ceni, né? Porque é aquilo.
Eu também concordo com você que não faz sentido mudar o treinador nesse contexto, né? Que os jogos estão aí um em cima do outro, acontecendo. Nesse Inter aí vai rolar a final do estadual, né? A Inter com H ou sem H? Oi, pelo amor de Deus, sem H, né? Que vai rolar aí final de estadual. Você vê, no sábado tem a Taça Guanabara. São coisas que... É aquilo. Não tem pressão. Se ganhar, se perder tem pressão. Claro. Então, essas coisas são levadas em consideração, não é? A porra tá rolando ali, eu acho que também não vai sair, mas se ele faz uma fase de grupos que, mesmo ele conseguindo a classificação com o Flamengo aos trancos e barrancos, vira um bagulho meio 2019, que o professor Abel Braga rodou depois de passar num sufoco fudido contra o Pearol lá no Uruguai. Lembrando que a gente tem a ausência de PP, né? Que tá indo pro Cuiabá. Reforço. Porra, hoje meteram a informação de que o PP tava indo pro Atlético Paranaense, no final das contas era Cuiabá, mas pelo menos acertaram o país, né? É bom porque com esse conhecimento logístico, né, do Pindorama, ele tá cavando a vaga no ministério. Pode galgar parâmetros, como Cara, diria nosso que momento Lazzaroni. sensacional perder o PP. Foi uma grande notícia dessa semana, que é a perda do PP. O Michael, que é o jogador que tem mais assistências no Brasil nesse início de temporada. Eu espero que essa informação já esteja no e-mail do meu UOL qualquer porra, para que eles possam financiar e levar o Michael daqui, né? Eu tava falando da insistência, agora para finalizar. O Everton Ribeiro também já dá pra comer um banco, né? E comer um banco do meu Vitinho. Vai doer em algumas pessoas pra ouvir? Vai doer, mas é isso aí mesmo que tem que acontecer. Dá pra ele restricionar um pouquinho no banco, né, Boi? Porra, ele pensar, ele fazer uma meditação, entendeu? Se comunicar, fazer uma prece de cartas. Um Osho. Porra, Osho, cara, belíssimo. Oponopono. E é isso, gente. Antes de a gente finalizar, né? A gente vai dedicar o programa... fazer algumas dedicatórias aqui, mas antes eu quero dizer, no último programa no Manifesto que recebeu a presença, porra, já vai ser a 5ª vez que a gente vai citar até o Benjamin nessa porra, eu espero que ele me faça pix, né? Não, se bem que ontem ele me elogiou na frente de todo mundo no Twitter, eu fiquei benzão, porque quando ele vem com 80 mil seguidores. Embora você não mereça. Porra, aí do nada vagabundo me segue com bandeira de Israel, caralho, eu falei, já saio bloqueando logo todo mundo pra não ter problema. Mas de qualquer forma, dizer que eu não participei do Manifesto porque nessa temporada não estarei presente. Tive aí algumas atribuições crescentes para mim, né? Além das já comuns, das já conhecidas. Terei algumas atribuições maiores no Flamengo da gente e aí acabei não tendo tempo. Mas o novo formato do Manifesto Rubro-Negro veio para ficar, não é? Com os meus maravilhosos... o Leno, que tá ali, né? Atrapalhando os demais. Mas tem ali o Vitor Gâmaro, o Rafa, o Leal, que é o maior jornalista desse país. Inclusive, o Leal não diria que o PP estaria indo para o Atlético Paranaense, sendo que o cara estava indo para o Cuiabá. Então você tem que dar moral para quem merece moral. E o Manifesto vai dar muito certo nesse novo formato sem mim, ou seja, melhorou o programa, a qualidade do programa é melhor, mas do Fé no Mengo eu não vou largar, né? Porque isso aqui, então, vocês que gostam, que ouvem, e vocês que não gostam também, mas se ouvirem é melhor, para dar audiência pra gente. Antes do Boi falar que é ele que vai finalizar o programa, eu quero oferecer o programa de hoje, né, ao Miguel, que é um grande camarada do Flamengo da gente, que tá aí num momento de luta, né, pela vida, e uma luta que tem a energia de todos nós, né? Pode ter certeza, Miguel, que estamos todos juntos. Já passou uma etapa, agora falta menos do que faltava, logo você vai estar bem, de volta ao bom combate, né? Conosco. E para comemorar os títulos do Flamengo, que o professor Rogério Ceni empilhará de taça nessa temporada, é sacanagem. Depois que ele acabar essa temporada, ele pode ir para a seleção brasileira, pode ir para o Tottenham, ocupar a vaga deixada por José Mourinho, que ele também não precisa ficar 3 anos no Flamengo, já tá bom para ele já. E é isso, Miguel, um beijo grande, melhoras, uma boa recuperação, logo você vai estar aí bem com a gente. E é isso. Boi, você. Eu vou dedicar o programa de hoje ao meu tio, Rossini Filho, que faleceu na última quarta-feira. É uma pessoa extremamente importante na minha criação rubro-negra, na minha criação dentro do samba, na Sapucaí, na minha criação na espiritualidade. A gente é uma família de boleiro,
E embora ninguém tenha virado profissional, a gente tem um hábito de tratar com o máximo de educação a pelota. E o tio Sininho foi o maior de nós, né? O tio Sininho que numa viagem a gente encontrou o Edinho, que para os mais jovens foi comentarista do Sport TV, do Premier. Mas também foi jogador da seleção brasileira, né? 82, 86, jogou duas ou três... Campeão brasileiro em 87 pelo Flamengo. Campeão brasileiro em 87 pelo Flamengo. O Edinho viu meu tio e falou assim: Sininho, você foi o maior jogador de futebol de salão que eu vi na minha vida. E o Edinho jogou com o Zico, né? E o Edinho jogou pra caceta. E jogou pra caceta. Então, pro Edinho falar uma porra dessa naturalmente, de maneira espontânea, é que meu tio era bom pra caralho mesmo. A gente é criado de maneira espiritualista, acreditando na vida após a morte, na continuação. Amores serão sempre amáveis, mas não tem como não ficar triste vendo os nossos partindo, né? Meu tio amava muito o Flamengo, meu tio tinha febre, mano. Meu tio tinha febre quando o Flamengo ia jogar, jogo decisivo. Me levou muito pro Maracanã, alimentou muito essa minha loucura, essa minha paixão pelo Flamengo, pelo futebol. Em determinado momento da minha vida eu gostei mais de futebol de praia do que o futebol de campo, e quem me acompanhava era o meu tio. E em determinado momento, numa derrota da gente contra os inimigos de Copacabana, ele falou assim pra mim: Leninho, você tem que parar de dar chilique quando perde. Eu falei: tio, eu odeio perder. Ele falou: e alguém gosta de perder? Quem gosta de perder? A única coisa que você tem que fazer você não pode se acostumar com derrota, você tem que aprender com derrota. E eu continuo dando chilique em determinadas derrotas, que eu não gosto de perder em determinados momentos, mas é um ensinamento que eu levo pra minha vida, assim como vou levar pra essa e outras vidas o amor que eu tenho por você, tio. Muito obrigado. Viva Deus, viva suas forças, tio. Fé no Mengo.